Olá, sejam bem-vindos ao Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Um programa que já está na 5ª temporada e o objeto central, como o próprio nome já sugere, é a discussão, o enfrentamento de temas jurídicos, temas relacionados ao direito, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Paulo Renato dos Santos Ferroni, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor. Com muita honra, professor, aqui nesta casa já há bastante tempo. Quantos anos já de Universidade Franciscana, professor? 2002 eu ingressei. Bastante tempo, já sempre trabalhando no núcleo de prática jurídica, professor? Sempre, né, professor? O senhor bem sabe o esforço da instituição nesses anos todos, e hoje seu, desde que assumiu a coordenação dos professores e da gente, em buscar sempre maior qualificação, inclusive profissional, aos alunos, né? Quebrando o limite da sala de aula, sempre, né? E buscando inovações para que consigamos sempre permanecer numa oferta bastante intensa e qualificada do curso, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, né, essa necessidade tradicional e importante de aliar prática com teoria nos cursos de Direito. E depois, no segundo bloco, a gente pode trabalhar um pouquinho com essa realidade aqui para o nosso curso de Direito da Universidade Franciscana, né? Falar um pouquinho do prédio lá do núcleo de prática jurídica, o funcionamento do núcleo, os órgãos de apoio. Mas, inicialmente, Ferroni, assim, na tua concepção, como é que se desenvolve essa relação de teoria e prática, a importância de se falar nisso? E, por óbvio, aqui no nosso curso, eu queria que também tu fizesse uma espécie de desenho desse quadro para a pessoa que ainda não é nosso aluno, que queira vir estudar aqui, e para o nosso também, que está no início do curso, o que lhe espera? Cristiano, a gente conclui por experiência pessoal de bastante tempo, né? Quando em outra instituição, nós trabalhávamos com alunos que dedicavam o dia à sua profissão e à noite às aulas. E naquela época tinham muitas dificuldades em desenvolver e participar de prática. E nós constituímos naquela instituição anterior um modelo de prática simulada. Nós tínhamos o Fórum Universitário, era um projeto antigo. E neste fórum nós tínhamos os advogados universitários, nós tínhamos toda a estrutura forense, tínhamos delegacia, tínhamos o Tribunal de Recursos e tudo mais, imitando todo esse funcionamento judiciário aonde vão muitos dos nossos alunos atuar, né? E aí eles conseguiam realmente desenvolver bons trabalhos, eles ingressavam ações fictícias uns contra os outros, eram julgados, enfim, todo tipo de ação criminal, civil e tal. E já naqueles momentos nós podemos perceber o quanto é importante esse acesso à prática. E quando aqui na Unifra nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto real, por conta de que o curso é de dia, também de noite, mas que os alunos dispunham de tempo para participar de todas essas atividades. E nos primeiros momentos, embora assim, a ideia de que a disciplina em aula ela é extremamente importante, ela é fundamental, ela é estrutural, nós enfrentamos uma certa dificuldade com relação à opinião de alguns professores que pensavam, não, o aluno no primeiro semestre ele ainda está muito novinho e tal, desconhece acerca da atuação judiciária, enfim, dos ambientes forenses no âmbito geral, Ministério Público, Advocacia, Procuradorias, Defensoria e tal. E é importante que ele tenha primeiro um contato com a teoria e tal. Mas ao tempo a gente foi percebendo que a teoria e a prática devem andar juntas. E desde os primeiros semestres os alunos podem sim participar. Porque muitas vezes eles vão para esses ambientes, como no fórum, no primeiro semestre, e eles atuam na juntada de peças dos processos, na numeração das páginas, leva processo da distribuição, traz a distribuição, leva para um cartório, para o outro, leva para o gabinete, enfim. E no próprio contato físico, né, com os autos e visual com audiências, etc., né? Sim, digitam audiências, quer dizer, eles participam de uma forma bastante efetiva e proveitosa. Eu não duvido mais que o aluno, desde o primeiro semestre, vire rato de fórum, né? Não necessariamente
somente do fórum, mas que ele Sim. esteja no convívio do ambiente jurídico, porque, é como a gente diz, tem que cheirar o ambiente, tem que participar, tem que conhecer dos seus bastidores. Se um médico tem que ser rato de hospital, o bacharel em Direito também tem que andar nesses ambientes onde o direito se movimenta, né? E o ambiente judiciário proporciona evidentemente, a mais do que tudo, hoje, isso. E a gente já pensou naquela quebra desse modelo tradicional de somente sala de aula. A gente sabe que a indispensável disciplina é fundamental, sala de aula presencial no curso de Direito, mas a atuação na prática responde muito. Agora, é interessante te ouvir falar sobre isso, Ferroni, porque e também me faz lembrar a tradição do ensino jurídico a nível ocidental, vamos denominar assim, né? Porque nós recebemos um direito da Europa Ocidental, praticamente, então esse é um fenômeno que aparece muito na parte ocidental. O globo é algo mais voltado realmente para a teorização do direito, né? Nós temos uma tradição que retroalimenta isso. Com o passar dos anos e com a própria evolução da sociedade, inclusive com o aumento de número de demandas, né? E a nossa geração ela acabou passando por isso. Se você for ver o número de processos há 20 anos atrás, ele era bem diferente do que é hoje, né? Então as pessoas procuram mais o judiciário. E isso fez com que, a reboque desse fenômeno, também houvesse de ocorrer uma mudança paradigmática nos cursos de direito, no que tange uma aproximação com a parte prática dos cursos, né? Então isso é importante dizer que aqui nesta universidade é feito com muito cuidado, né? O nosso telespectador pode estar observando a fotografia que está atrás do professor Ferroni aqui, se o pessoal puder concentrar. Ali funciona o prédio de práticas jurídicas, ali na esquina da Rio Branco com a Silva, né, professor antigo Hotel Glória. Então há uma estrutura ali realmente preparada e foi construída especificamente para o enfrentamento dessa complexidade. Depois, no segundo bloco, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa estrutura, o que funciona ali e tal, que você explique isso para o nosso telespectador, professor. Mas essa aproximação com a prática jurídica em seus mais diversos órgãos, até porque tem órgãos novos, né? Tem órgãos aí de 20 anos, como a Defensoria Pública, um pouco mais que isso. Então, os cursos de Direito andaram, né, se sentiram obrigados a se aproximar dessa perspectiva prática. Isso não te parece assim que em alguma medida revolucionou, inclusive aquilo que vinha se fazer em sala de aula? Com toda certeza, professor. Mas a gente tem percebido que, o senhor falou no início, o congestionamento judiciário. Nós hoje vivemos um elevado índice de número de processos por juízo. A média nacional é de quase 7.000 processos por juízo. E uma duração de processos que beira aí 8 anos. Isso em média. Nós temos aqui varas, como a vara da Fazenda Pública, que tem mais de 20.000 processos. Então, em média, cada juízo tem isso. E a nossa prática, ela se volta ao convívio da sala de aula com uma observação bastante crítica pelos professores também, porque não basta que o aluno vá lá repetir. A ideia é de que ele conviva, que ele participe e que ele tenha a noção crítica pela sala de aula. Claro. E que possa aliar os dois e que ele seja depois o futuro judiciário, né? O futuro jurista que esteja presente no judiciário e que o faça novo, porque algumas instituições precisam ser revistas no nosso Estado, digamos, na nação, e o judiciário, com toda certeza, é uma delas. Ele não pode simplesmente aumentar. O judiciário ele tem que se reservar aquilo que é necessário, julgamento de situações. No entanto, parece que ele absorve tudo hoje, né? Então, essa noção crítica o aluno tem de sala de aula. Quando ele ingressa na prática, ele observa a prática, mas não tão somente para repetir. Ele compara, ele avalia, ele analisa e ele percebe o que pode mudar. E ele será o agente de alteração, de mudança no futuro, que é o que a gente espera. Para isso, há um conjunto de elementos que acabam atuando como condição de possibilidade, né? E, sem sombra de dúvida, essa aproximação entre teoria e prática e o enfrentamento disso de forma séria e cada vez mais intenso, me parece que realmente assim ocupa um lugar especial nessa trajetória. É por isso que, professor, o senhor fizesse referência ao fato de que o nosso aluno no primeiro semestre do curso aqui já é inserido em projetos, em sistemas de prática jurídica, né? Claro que não se pode também
conceber que é o principal, porque não é. Né? Há um necessário equilíbrio. Não adianta você também formar um aluno que sabe que a petição tal deve ser protocolada em tal lugar e tal. Né? Seria apenas um técnico a repetir, né, professor? Exatamente. Nós temos que deixar bem claro que há um equilíbrio aí muito necessário entre o plano teórico e o plano prático, e esse é um desafio. No ano que vem o curso de Direito está completando 20 anos aqui, professor. Então, certamente nesses 20 anos essa relação ela foi muito trabalhada, né, com cuidado, com zelo, com responsabilidade, para que o curso tenha atingido aí um grau de maturidade interessante a oferecer, né, um sistema aí que concentra essas duas coisas. Os nossos alunos são prova viva disso, eles estão espalhados pelos mais diversos estágios, né, e práticos, então, possíveis e imagináveis no mundo jurídico. Agora, sobre esse universo dos estágios, professor, o que o senhor tem assim, a dizer para os futuros ingressantes aqui, na sua percepção, assim, quais são as possibilidades? Nós, desde que as práticas foram levadas a efeito, isso em 2002 já pensávamos isso, a instituição pensou isso, a coordenação da época, como o senhor hoje pensa, né, em valorizar e reformular também e adequar ao novo momento, né? Nós pensávamos num ambiente que contemplasse soluções mais eficientes, mais eficazes e que conseguissem dar a resposta ao jurisdicionado, né? E desde os primeiros momentos nós passamos a ter e solicitar o apoio do curso de Psicologia e Serviço Social. Em 2002 isso não existia. Nós tivemos aqui até o curso de Nutrição presente, num projeto que aliava o direito, a nutrição, e dedicado às mães beneficiárias de pensão alimentícia àquelas crianças, né? Dado que os valores eram escassos e precisava potencializar o valor. Então, nós vimos que a solução não passava tão somente por uma decisão judiciária, a resolução de um processo. E esta é a consciência que o nosso aluno, desde 2002, vem trazendo consigo, né? E este aluno vive esses momentos. E haja vista que o próprio judiciário passou a admitir em seus quadros, depois disso, não por iniciativa nossa, influência nossa, mas nós já estávamos atentos a esse momento, né, anteriormente. E o judiciário passou a trazer aos seus quadros os psicólogos, assistentes sociais, enfim. E hoje a defensoria, professor, e isso dos nossos convívios, a gente sempre trabalhou nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul instituiu como política pública a conciliação e a mediação, sim. E nos projetos que eles têm desenvolvido ao longo desse tempo, restou demonstrado que 90% daqueles que buscam a defensoria aderem a esses projetos de conciliação e mediação, e 80% desses casos são resolvidos antes de ingressar no judiciário. E o nosso aluno participa disso, então ele não se forma um mero técnico judiciário, ele participa desses ambientes para se qualificar e se tornar um bacharel em direito do mais alto nível. Essa é uma percepção muito interessante, que a gente pode desenvolver um pouco melhor agora no segundo bloco. Sim. Eu vou te pedir uma licença para 30 segundos, a gente fazer um breve intervalo e a gente retoma desse ponto, professor, é possível? Com certeza. Então, nós já retornamos, como disse, é super rápido, 30 segundos, não saia daí, por gentileza, nós já voltamos. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Como tenho dito, um programa que está na sua 5ª temporada e que enfrenta semanalmente o tema direito, né, o foco jurídico, considerando que esse é o desiderato fulcral principal deste programa. Converso hoje com o professor Paulo Renato dos Santos Ferroni, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana desde 2002, não, professor, há alguns anos já, na luta do ensino jurídico, na construção de um ensino jurídico mais eficiente e na sua
especial pessoa, professor, nessa necessidade de se vincular à teoria e prática, né? O senhor é diretor lá do Núcleo de Prática Jurídica há tantos anos, já realiza um trabalho excepcional lá naquele setor, então a coordenação do curso de Direito certamente só tem a agradecer por todos esses anos de trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui. Falávamos ali no finalzinho do primeiro bloco sobre essa necessidade de se trabalhar numa espécie de corte transversal, né, entre direito e outras áreas no universo dos estágios, e especificamente aqui nos estágios, os curriculares, os oficiais, que são os patrocinados pelo curso de Direito do Centro da Universidade Franciscana. Queria que você leve um pouquinho mais sobre isso, professor. Sim, desde aqueles momentos nós, já com o esforço da instituição e da coordenação da época, o professor Malgarim, a professora Rosane, coordenadora adjunta na época, depois assumiu a coordenação, se percebia a necessidade da participação de outros profissionais. Eu vim me somar a este corpo docente com esse esforço, porque é um esforço, professor, empreendido pela instituição, pela coordenação, todas as coordenações, inclusive hoje, atualmente, a sua coordenação, a gente atua lá como mais um professor. Nós somos 9 professores, todos eles dedicados ao núcleo de prática e dedicados a esses ambientes que nós temos desenvolvido de uma forma mais ampla do que simplesmente proporcionar uma assistência jurídica gratuita aos alunos do curso, né, que outras instituições fazem. Oferecer assistência jurídica gratuita, coordenado pelos professores. Nós temos grandes parceiros. Nós temos o Judiciário como parceiro há muitos anos. Nós temos as defensorias da União, do Estado. Nós temos dentro do Judiciário muitos projetos onde os alunos ingressam e participam, às vezes desde o primeiro semestre, como o senhor falou. E eles agradecem muito isso por conta da experiência que eles têm lá dentro. PROCON. O PROCON, que é um convênio com o município do Estado, com o município de Santa Maria, onde também logo no início do curso a gente buscou proporcionar à comunidade de Santa Maria esse atendimento que nos primeiros momentos o professor já se viu o quanto rendia, né? O PROCON, embora um órgão autuador e fiscalizador tão somente, naquele momento a gente percebeu o quanto é importante que ele também proporcione uma interlocução mais eficiente, né? Porque simplesmente o consumidor ia lá, reclamava, registrava e perdia o contato. E aí ficava PROCON e fornecedor. E a gente não sabia o que acontecia. Nós inserimos uma audiência de conciliação naquele PROCON e que nos primeiros momentos já resultou em 80% de acordo. Então foram 80 casos de 100 que não foram para o judiciário. E o consumidor, a comunidade ali, recebeu com bastante entusiasmo isso, né? E aí essa iniciativa apoiada pelo curso aqui, desenvolvida pelos alunos também, migrou e outros tantos PROCONs passaram a fazer isso no estado. Hoje nós temos até consumidor.gov que se resolve online em muitos dos casos, né? Então essa atuação interdisciplinar, digamos, né, multidisciplinar, isso fez ver ao Judiciário e outras instituições, como recentemente a Defensoria, que instituiu na sua lei orgânica a necessidade da conciliação, e há muitos profissionais que se formam aqui e saem com esse perfil. Eles são capazes, sim, de resolver casos independentemente da estrutura rígida do Judiciário. Sim. Então, aquela porta, aquela linha direta entre o conflito e o Judiciário, nós conseguimos aos poucos quebrá-la e inserir espaços outros de resolução. E estamos na luta, nós insistimos muito com os alunos para que reflitam, para que pensem, e que surgiram outras formas de resolução que não tão somente o ingresso à judicialização de casos, porque o judiciário precisa se reestruturar e, com certeza, essa reestrutura passará pela criação de novos espaços de resolução, de acesso à justiça, que não tão somente uma sentença judiciária. Esse é um fenômeno que vem crescendo cada vez mais, não, professor? Inclusive, é um dos motes aí do novo Código de Processo Civil, né, instituído em 2015, entrou em vigência em 2016. Então, realmente, assim, a aposta em sistemas outros de solução de conflito me parece que é o presente e futuro do sistema judiciário, né, como um todo. E isso realmente tem fornecido resultados muito interessantes. A teoria em sala de aula tem
proporcionado aos alunos que a resposta condenado, absolvido, vencedor e vencido do judiciário, ela não se adequa a todas as situações. Nós precisamos de muito mais. Então, essa formação crítica, essa formação em sala de aula, ela é importante para que o aluno, ao vivenciar a prática, possa revisar, repensar e tomar atitudes. Quando ingressar como integrante do judiciário, protagonize alterações à altura do que exige a comunidade, né? Nós precisamos de juristas diferenciados e com toda certeza. Nós não temos dúvida, professor, com a formação que a gente proporciona aqui, todo o esforço da instituição e de todas as coordenações, há um compromisso, né, e todos sintonizam com essa ideia. O aluno tem que ter uma noção crítica, conhecer bem o direito, mas também tem que ampliar os seus espaços além da sala de aula. Professor, assim, para a gente encaminhar a conversa, queria lhe ouvir um pouquinho sobre os horários de atendimento lá do Núcleo de Práticas Jurídicas, o foco, as pessoas habilitadas, né? Que tipo de problema geralmente ocorre com um pouco mais de frequência, as pessoas aí que se encontram em situações semelhantes a essa, então podem procurar lá o núcleo em que horários, em que dias? Nós temos diversos conveniados, né? Por exemplo, com o município nós temos o PROCON que atua e está presente ali naquele prédio em manhãs e tardes, conforme os mesmos horários da prefeitura. Essas são questões mais relacionadas com a relação de consumo. De consumo. Né? Né? Então, a pessoa que comprou um aparelho que veio com algum dano ou algo do gênero, todas as relações de consumo geralmente são encaminhadas ao PROCON. Podem procurar o PROCON independentemente da renda. Não necessariamente pessoas com a renda até 3 salários mínimos. Então, quaisquer pessoas que tenham problemas de consumo podem ir lá. E como disse, 80% dos casos se resolve, isso é importante. Até porque é interesse, né, das empresas, das lojas resolverem esse tipo de problema. Né? Hoje com a concorrência gerou isso, professor. Antes elas viam como, no início, um problema, mas hoje elas são parceiras, elas gostam muito da atuação do PROCON porque atua em defesa dos interesses de todos, claro. Sem dúvida. Né? Nós temos o Juizado Especial Cível, nesse convênio com o Judiciário, cujo processo é eletrônico, não é mais processo físico. Sim. Ali podem ingressar as pessoas com os seus casos, os advogados levarem os seus casos lá, já é designada a audiência e tal, e há um julgamento, um processo muito célere, todo ele estruturado conforme os modelos do Judiciário, vinculado ao Judiciário de Santa Maria, tutelado pelo Judiciário, coordenado pelo Judiciário. Participam ali alunos dos diversos semestres, técnicos contratados pela instituição e também professores que orientam. Né? Então, o Juizado Especial atua das 9, não interrompe ao meio-dia, vai até às 16 horas. 16 horas, o juizado. Das 9 da manhã às 16? Isso, 16, inclusive ao meio-dia. Os processos são todos digitalizados, documentos, e inseridos no software do tribunal. A Defensoria Pública atende todas as manhãs. Todo o ingresso de ações em Santa Maria se dá pela Defensoria Pública, com defensores que atuam e com alunos acadêmicos que são estagiários que atuam no suporte, né, aos defensores que estão lá. Então, é um atendimento intenso, muitas pessoas procuram e há um limite aí de renda de até 3 salários mínimos, Sim. que é um limite institucional da Defensoria Pública. E todos os processos, então, entram ali e são encaminhados ao fórum, depois outros defensores assumem e tudo mais. Esse limite é para as ações cíveis, né, professor? As penais... Professor, é o limite total, é um limite geral para todas as ações. Né? As ações penais são promovidas pelo Ministério Público, no caso, né, encaminhadas a juízo, e as pessoas buscam a defensoria, se elas se encaixam nesse limite de renda, e como o processo já está em andamento, aí o atendimento da defensoria lá perto do fórum. Tá? Então, Sim. tem isso. Né? Aqueles processos que as pessoas são citadas, o processo já está andando, quer dizer, ele ingressou ali pela Unifra e depois ele é encaminhado aos defensores lá no fórum. A assistência judiciária gratuita funciona do mesmo jeito. Nós temos os dias determinados conforme as disciplinas dos alunos, que eles estão matriculados nessa disciplina, e o limite também é de 3 salários mínimos como renda, né? É o limite que a gente adota ali. Lá na assistência?
as pessoas são atendidas pelos alunos e pelos professores, Isso, mas alunos principalmente e professores. pelos alunos, né, Sim, professor? alunos Que e professores. É a escola, é o escritório escola. É aquele o atendimento projeto. tradicional de todo o curso de Direito. Esse nós continuamos mantendo, ele atua desde o início. É indispensável ao curso de Direito. Os convênios com o Judiciário, nós temos muitos alunos que estão atuando no Judiciário, um total de 51 alunos lá dentro do Judiciário hoje, que prestam um serviço inestimável, né? Eles ingressam em todos os semestres. Sim. Claro que nenhum aluno vai para gabinete no primeiro semestre, já está lá no 7º, 8º semestre, quando ele auxilia na elaboração de projetos, de decisões, participa de audiência, enfim. Sim. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, né? Mas eu gostaria de agradecer profundamente sua presença aqui, dizer que realmente o curso, a instituição, certamente reconhecem com muita valia o trabalho que é realizado lá no Núcleo de Prática Jurídica. Por todos os professores. Por todos os professores, pela equipe toda, né, liderada pelo senhor, mas é uma equipe grande, né, de 9, 8 professores. Isso mesmo. E dos alunos também, por óbvio, né, que ainda que haja uma transição semestre a semestre, mas os alunos do curso é que estão ali como protagonistas, porque atendem as pessoas e as pessoas acabam estabelecendo uma relação de confiança com eles e é o início do universo jurídico, é realmente esse. Eles são os defensores ali, professor. Exatamente. Nós temos muito orgulho deles, muitos fazem um trabalho muito bom. A gente sabe disso. Então, fica aí o convite já para outras oportunidades aqui no programa, professor. Ok, muito obrigado, professor. Agradecemos a você também pela audiência. Se você tem sugestões sobre pautas que nós podemos trabalhar aqui, mande e-mail para cbisaia@gmail.com, ele está aparecendo aí na sua tela, na partezinha de baixo. E convido para que você assista aos próximos programas aqui da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!